Boa noite. Boa noite, Leila. Boa noite, Franciele. Boa noite, Ivna. Boa noite, Cris. Se vocês estiverem me vendo, me ouvindo, por favor, dá um joinha aqui, fala no chat, tá certo? Estou ajustando aqui o áudio. Quem estiver me vendo e ouvindo, por favor, me avisa. A Bel já chegou por aqui. Boa noite, Vinícius. Boa noite. Dá para ouvir, né? Joia, obrigado. Pronto. Quem quiser, enquanto vai chegando mais pessoas, certo, gente? Vocês podem clicar nesse aviãozinho aqui e enviar para mais algumas pessoas que vocês acham que seja importante eles estarem nessa live, tá bom? Eu vou adicionar aqui a Bel, que ela já tá pedindo para entrar. Sejam bem-vindos desde já, viu? A Bel já está por aqui, já está adicionando. Boa noite, querida Paula. Oi, Bel, boa noite. Boa noite para todo mundo. Eu estou muito feliz de estar na tua live. Eu também, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada por estar aqui. Já tem muitas pessoas aqui chegando, certo, Bel? Eu acho que ainda vai chegar mais, né? Estava recebendo as pessoas, dando boa noite. Boa noite E para todo aí, mundo que está entrando. Gratidão por tudo. o seu áudio está ótimo, viu? Dá para ver, dá para ouvir bem Bom, direitinho. boa noite para a Franci, Eli já está aí, a Cris, eu estava olhando. Demais. São suas amigas, Bel? Sim, a Franci, minha sobrinha. Ai, que legal. Ó, o Vinícius também. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver aqui mais. Eu estava dizendo, Bel, quem quisesse podia clicar no aviãozinho para compartilhar com mais pessoas, né? Esse momento vai ser tão engrandecedor para a gente, né? A sua partilha. E aí a gente vai já começando. A princípio, para quem não me conhece, eu vou me apresentar de forma breve. Depois vou deixar a própria Bel se apresentar, certo? Eu sou Lara, né? Sou pedagoga, psicopedagoga. Sobre autismo na idade adulta em mulheres, né? Que é pouco falado esse assunto. Então, assim, vai ser um tema realmente muito bom, né? Assim, o testemunho dela que é maravilhoso, vai ser bem engrandecedor, certo? Você consegue me ouvir, Bel? Eu consigo dar uma travada, mas agora ficou bom o áudio de novo. Pronto. Pronto. Qualquer coisa vocês avisam, certo? Certo. Vamos ver mais quem está chegando. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Raquel, Fátima. E aí, Bel, você pode se apresentar, né? Fique à vontade para ir se apresentando e aí a gente pode depois ir começando, né? Com o assunto que as pessoas estão curiosas, né? Para saber, para conhecer um pouco mais. Fique à vontade, tá? Para se apresentar. Tá bom. Meu nome é Isabel, eu tenho 42 anos, sou professora. Este ano eu terminei a pedagogia, mas ainda não peguei o certificado. Vai sair mais no final do ano meu certificado, mas já encerrou tudo. E descobri aos 41 anos o diagnóstico fechado de autismo.
Passei por vários momentos difíceis na minha vida, mas depois que eu descobri meu diagnóstico, fez toda uma diferença, que a gente vai conversar depois. Sou mãe de Sim. duas meninas, uma de 21, outra de 7. Sou casada também. Tenho uma vida assim que qualquer outra pessoa que olhar assim, ela é casada, tem filho. Isso. O quê? Tu é autista? Mas tu é casada. Tu é autista? Mas tu é professora. Daí tem toda essa história que depois a gente vai conversar e quebrar um Sim, monte de tabu em relação ao autismo também. com certeza. E aí, assim, né, Bel, uma coisa muito importante, né, a gente começa falando, é sobre a questão do autismo em mulheres, né, que, como já falei um pouco, é pouco falado, né, existem muitos tabus, né, por trás, e um pouco é que a gente vai aqui tentar desmistificar isso, né, com sua própria experiência de vida. E é importante falar, né, inicialmente, que, assim, as evidências, né, são que o autismo se dá 4 vezes mais em homens do que em mulheres, né? Mas hoje nós vamos percebendo que não é bem assim, né? Por quê? Porque muitas vezes o autismo, quando vem de forma leve em mulheres, ele passa meio que camuflado, né? Se confunde com várias outras coisas, e aí vem a dificuldade de um diagnóstico verdadeiro, né? De um diagnóstico correto, e aí, por isso que muitas vezes há essa questão também, né? De dizer que o diagnóstico acontece mais em homens, né? De autismo, que de alguma forma é verdade, mas tem muitas mulheres que não são diagnosticadas, né? Que crescem sem serem diagnosticadas, por quê? Por conta dos sinais que vão sendo confundidos com outras coisas, também pela própria característica da mulher, né? De ser feminina, e que muitas coisas acham que não, porque ela é tímida mesmo, né, Bel? Porque ela é assim mesmo, é o jeitinho dela. Então, e muitas vezes não é, né? Muitas vezes existem coisas por trás dessa timidez, né? Por trás dessa não querer muito socializar com as pessoas. Então, muitas vezes o diagnóstico nas mulheres é mais difícil de acontecer quando é um grau leve, por conta disso, porque é confundido com várias outras coisas, né? E por isso nós achamos importante conversar um pouco sobre isso hoje, né? E aí a Bel vai falar um pouco sobre o testemunho dela, né? Como foi, qual foi o caminho que ela fez para chegar até aqui, né? Para poder hoje ter o seu diagnóstico e o que esse diagnóstico também hoje significa para ela, né? Estão perguntando Exato. aqui, Bel, qual é a sua cidade? Eu moro em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Pronto. E aí Eu posso falar? pode falar. Uma coisa muito importante, que quando a gente também fala de graus de autismo, a gente imagina assim, que o autista leve, ele é menos autista que o autista severo. E não Sim, é esse o parâmetro de regulagem do autismo, de dizer de graus, né? O autista, ele é autista. Ele tem as dificuldades, ou ele é hipersensível ou hipossensível, né? Vai depender de autista para autista. sim, O que vai dizer o grau do autismo é o quanto ele é independente para fazer suas tarefas. O seu grau de autonomia é o grau do autismo. Então, uma pessoa que é diagnosticada autista leve ou Asperger, ela tem mais autonomia para fazer as suas atividades do dia a dia, pode trabalhar. Agora, o autista moderado, algumas coisas consegue fazer sozinho, outras precisa de ajuda. E o sim, severo, daí já precisa de muito mais ajuda, às vezes para colocar uma roupa, às vezes também não consegue nem se expressar verbalmente. Então, essa é a diferença do grau do autismo. Então, e aí que entra uma confusão, tipo assim, tu é autista leve, não fala que tu é autista, porque, tipo assim, nem, tu não sente nada, tu é autista leve. E não é nem bem parece que assim. é, né? Nem É, parece, não né, Bel? parece, isso. E daí a pessoa acha porque um ser humano, ele é autista leve, ele não sofre, ele não tem as suas dificuldades de interação social. Por exemplo, no meu caso, eu sempre fui uma criança muito tímida. Eu sou assim, eu brincava sempre com o meu primo Luciano, eu tinha muita afinidade com ele,
Com meus outros primos eu brincava assim, mas daqui a pouco eu já ficava meio perdida, não tinha muita afinidade. Então, com esse meu primo, eu passava quase que o dia todo brincando com ele. E quando eu não estava brincando com ele, eu gostava muito, muito de brincar sozinha. Então, eu passei minha juventude assim, bem tímida, praticamente aquela criança invisível, sabe? Não dava trabalho, não incomodava, exceto quando eu tinha que tomar remédio, quando eu passava mal, que daí eu dava, fazia os meus fiascos, né? Que, essa guria é fiasquenta. Eu não conseguia engolir comprimido, eu não conseguia. Quando eu estava sempre enjoada, porque isso é muito do autismo. O autista, geralmente, ele tem muito problema de estômago, de enjoo, por causa das texturas, por causa dos cheiros. Então, eu estava sempre ruim do estômago e eu tinha pavor de regurgitar. Então, nessa hora, eu fazia uma gritaria, eu corria, eu esperneava. Então, nessas horas, eu dava um trabalho para minha mãe. Mas, fora isso, eu brincava quieta num canto, eu não incomodava. Era a Então, eu criança passei assim, perfeita, né, Anabel? passei aquela fase quietinha, não incomoda. Na escola eu não ia muito bem também, não. E essas dificuldades eu percebia desde criança que eu tinha, mas eu não entendia por quê. Eu até me considerava uma pessoa burra. Eu pensava assim, por que que eu não consigo tirar uma nota boa na escola? E eu não entendi o meu jeito de aprender naquela época. Eu não sabia o jeito Sim. que eu memorizava as coisas também que me interessavam, porque na escola não tinha muita coisa que me interessava. Embora eu gostasse muito de estar na escola, os barulhos, as coisas me dispersavam, né? Então eu fui aprender que o jeito de estudar e saber que eu não era burra, praticamente foi no final da oitava série, quando eu resolvi estudar para uma prova e eu tirei a melhor nota da sala. Eu disse, opa, que isso? Eu tirei a melhor nota? Eu estudei assim. Então, assim, olha a diferença quando o autista ele pode fazer alguma coisa que faz parte do seu hiperfoco, ele vai ser um ótimo profissional naquilo. Então, assim, eu cresci a minha infância, a juventude me achando, né, com a autoestima lá embaixo, que eu não conseguia fazer as coisas, com todas as dificuldades de interação social também, não compreendendo, né, porque quando eu era jovem nem se falava em autismo. Aí, quando eu fui para o magistério, que era uma coisa que eu queria muito desde criança, as minhas notas eram 100, 100, 100, 90, sabe? Eu posso até um dia mostrar para vocês a diferença de notas em relação a isso, porque daí o magistério era o meu hiperfoco. Então, eu Sim. sempre eu fui fazer o meu melhor, com alegria, eu aprendia tudo que me ensinavam como ser professora, eu me destacava. Então, hoje eu trabalho com professora porque eu sempre quis, desde criança, é uma coisa que eu sempre quis. Trabalho com educação infantil, gosto muito. E também é um pouco assim contraditório, né? Autista que não gosta de barulho trabalha com criança pequena. Mas é uma Sim. coisa que eu gosto. É uma coisa assim, quando eu tô com as crianças, eu me comporto quase que nem uma criança. Eu brinco, eu me divirto com elas. Pronto, voltou. Voltou? E quando eu tô com as Sim. crianças, eu tenho muita interação com elas, sabe? Muito mais do que com os adultos. Então eu faço uma coisa que eu gosto e por causa disso eu dou o meu melhor, não para ser melhor que os outros, mas para mim é um estado de consciência que eu posso deitar no travesseiro e saber que eu fiz o meu melhor, não fiz de qualquer jeito, porque eu sei que as crianças são seres muito especiais, então eu trato elas como eu trataria minhas filhas. Eu faço sempre com muito amor. E passei por crises profundas que eles diziam que era depressão, e a depressão que eu tomava muitos remédios e não melhorava da depressão. E eu não entendia, poxa, por que que os remédios não funcionam para mim de depressão? Eu estava sempre assim sem energia para fazer as coisas. Eu queria fazer as coisas, mas eu não tinha energia física. De tempo em tempo eu ficava de cama, sem vontade de comer. Aí depois, daí uma época eu fui ao hospital também, porque eu tinha também muitos pensamentos assim, eu tinha vontade de morrer. Porque eu não entendia, eu não me situava dentro desse planeta, assim, meu Deus, eu não pertenço a esse lugar, porque, assim, meu foco de interesse é bem diferente do foco de interesse das pessoas que eu convivo, até as Uhum. coisas que não é como as coisas que eu estudo, estudo muitas coisas relacionadas
espiritualidade, seres em outros planetas, gosto de cristais. Então, assim, no meio que eu convivo não tem muito disso. Sim. Então, ó, Paz e Amor de Cachoeirinha entrou aí. É a associação aqui da minha cidade. Eles fazem um lindo trabalho com as pessoas autistas. É uma associação feita por mães também, muito legal. Que também a gente pode até fazer uma live com elas, muito bom. Então, como eu Sejam estava bem-vindos. falando, então, como eu estava falando, passei por vários momentos difíceis, que já quis morrer, quis desistir de viver. Quando eu voltei do hospital, eu voltei diferente. Daí eu comecei a ver assim, o que era importante para mim, né? O que valia a pena porque eu sempre fui muito de me anular assim para fazer o que agrada às pessoas e deixar o que me agrada para depois. E isso até às vezes pode ser até relacionado à baixa autoestima, né? Eu Sim. não sou de me impor assim, eu quero isso, eu gosto disso. Então, depois que eu voltei do hospital, comecei a questionar muitas coisas, onde também voltei a trabalhar também e fui pesquisar sobre o autismo para ajudar um aluno. Foi onde eu vi um vídeo que praticamente me descreveu. Aí onde eu fui atrás do diagnóstico. Bel, e quando E você fala que vocês. Desculpa, só uma pergunta. Quando você fala na pode questão de se tentando. anular, né? Que você, em alguns momentos, tentava se anular. É como se você tentasse utilizar técnicas para se encaixar na sociedade, truques para poder conviver no meio das pessoas normais. Isso eu cresci assim meio que sem saber dizer não para as pessoas, sabe? E isso Sim. muito me prejudicou. E também, às vezes, até assim, no meio do trabalho também, não sabia dizer não, e acabava eu pegando mais serviço que os outros e me sobrecarregando, por vários motivos, me sobrecarregando. Por eu não ter o limite de dizer não, não, eu não tô a fim de fazer isso, eu não quero fazer isso, ou não, hoje eu não posso fazer isso. E ainda hoje eu tenho dificuldade de dizer não, mas eu já aprendi um pouco, sabe? Tô aprendendo. Então, quando eu descobri o autismo, tudo fez sentido. Meu Deus, eu me lembrei lá da minha infância, eu chorei umas 2, 3 semanas, assim, sabe? Porque eu me lembrei assim as coisas que eu passei na infância, eu era rotulada de fiasquenta, porque eu sou hipersensível à dor. Se eu sentir dor, me dá ânsia de vômito, eu sou capaz de desmaiar. Se eu ver agulha, sangue, eu desmaio, eu passo mal assim de escorrer o suor. E isso é uma hipersensibilidade. Eu tenho hipersensibilidade também da pele, toque, por exemplo, no ônibus. Eu não gosto que as pessoas encostem em mim, isso me incomoda muito, me deixa muito irritada. Várias vezes eu vim chorando quando eu trabalhava, chegava chorando em casa, pelas pessoas estarem se encostando em mim sem, tipo, sabe, eu não conheço, isso é uma sensação horrível, sabe, muito ruim. Então, isso É tudo eu muito tive que íntimo, aprender. né, Bel? Isso, eu tive que aprender a lidar com essas sensações, com essa sensibilidade, porque eu também tenho família, né? As minhas filhas são duas tagarelas, elas falam bastante, são bem barulhentas. Então, assim, ó, depois que eu descobri o autismo, ó, esse aqui é o meu abafador de som. Quando eu Legal. vejo, quando eu vejo que eu tô muito irritada com barulho, que às vezes até assim a água da torneira da pia caindo na pia me irrita. Então, eu não gosto de briga, então para mim não ficar brigando e gritando, xingando todo mundo, eu boto meu abafador de som e procuro ir pro quarto. Então eu aprendi a ir me saindo das situações para poder viver em paz e me sentir mais feliz, né? Tem alguma pergunta? Vamos ver aqui. As pessoas falando que têm orgulho da sua determinação, né? Assim, você foi a melhor professora da vida dela, além de ser sua madrinha, de ser madrinha Ai, da querida. Franciele, né? Isso. Assim, Bel, A gente trabalhou juntas. A gente trabalhou juntas numa escola. Foi muito bom, assim, a gente se olhava e o negócio fluía, sabe? E até assim, eu não sou muito boa de entender mulher, mas eu e ela a gente se entende, assim. E, nossa, as crianças são apaixonadas por nós, né? Tempo muito assim, bom que a gente trabalhou junto. estão perguntando aqui, Bel, você toma alguma medicação? Fala um Tem pouquinho uma. para nós essa questão de medicação, né? Do caminho que você fez com os profissionais, né? Vários profissionais que
que você, na verdade, você buscou um tratamento, né? Você fez vários tratamentos, mas na verdade você tratou a vida inteira pelos motivos errados, né? Isso. Quando fala um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Eu tomei, eu sempre entrava em crises de depressão, que eu era, para os médicos, eles não queriam saber que eu tinha depressão, me enchiam de remédio. Aí eu tomava, teve épocas, tipo, por exemplo, a amitriptilina, eu tomava 5 por noite. Então, teve outros remédios que eu tomava 2 do um outro, quando eu saí do hospital, chegava a 8 comprimidos por dia. Tudo para depressão, para mudanças de humor, coisas assim. Só que eu nunca melhorava. Depois que eu descobri o autismo, que eu peguei o diagnóstico, eu entendi como eu funciono. Eu sou cheia de manias, eu gosto das coisas assim, tranquilas em casa também. No serviço também eu gosto de trabalhar em paz, sem ninguém ficar me dizendo o que eu tenho que fazer. Então eu tenho umas manias assim. Depois que eu descobri como eu funciono, eu não necessitei mais de medicação e eu procuro não tomar medicação, para não dizer assim, ó, que eu não tomo. Eu estou usando aqui os óleos essenciais, tenho vários aqui, ó, porque são mais naturais. Mas já tomei muita medicação, no momento não estou tomando. Eu estava com dificuldade para dormir, ainda estou com dificuldades para dormir. Então eu tomei uma medicação há pouco tempo que não me adiantou, eu já parei de tomar, falei com a médica. Então eu estou fazendo exames para ver. Ela me receitou é um hormônio, me deu agora um branco o nome do hormônio. Então esse Para é dormir, mais natural. do sono, Hã? o hormônio Pro do sono. sono, a É, melatonina. Pronto. isso. Ainda não comecei a tomar, mas esse aí que ela me receitou, ele é mais natural. Sim, Então, no momento para depressão, assim, eu não tô tomando porque eu não tenho necessidade, assim, eu não entrei. Depois que eu descobri o autismo, eu não entrei mais em crise de depressão. Aí eu descobri que eram crises de burnout, né? Que não era depressão, era um esgotamento físico mesmo de eu ter que estar sempre ali firme, enfrentando a minha vida, meus problemas, meu serviço, a casa, tudo assim, tô ali firme, mas chega uma hora que a gente desaba, porque é uhum. muito desgaste, muita sobrecarga sensorial, né? Sim, exatamente. E assim, Bel, então, enquanto você passou a sua vida inteira, né, tentando se descobrir, se conhecer, né, conhecer, saber o que de fato realmente você tinha, porque você, como a gente conversava um pouco, você falou que passou por vários médicos, né, e cada médico dizia uma coisa, e no começo, quando você suspeitou do autismo, os próprios médicos que você ia não acolheram, né, disseram que você não tinha autismo, e aí você vivia, né, sofrendo com, com diagnósticos errados, tomando remédios para outras coisas. E quando finalmente você descobriu, né, que realmente você estava no espectro, sua vida ganhou um novo ar, digamos assim, porque os problemas que você tinha era porque você não se conhecia. E o diagnóstico, você pode dizer que o diagnóstico lhe levou ao autoconhecimento? Eu posso dizer assim, a minha vida melhorou, de- tirando aquele choque, porque quando eu descobri que eu era autista, eu me lembrei da minha infância, as coisas que eu passei, e por causa dessas coisas que eu passei, eu sempre fui muito autocrítica comigo e rígida comigo, não me Sim. permitindo errar. Às vezes que eu errei, assim, como mãe, né, em relação às minhas filhas, ou mesmo com um parente, né, eu, assim, ó, caí o meu chão, eu ficava arrasada. Então, eu sempre fui, assim, muito firme comigo, porque eu queria seguir um caminho e o caminho do bem. Uhum. Então, eu não poderia ter desculpa assim, ah, é porque eu sofro, eu vou agora cair nas drogas. Ah, é porque eu sofro, agora eu vou fazer coisa errada. Não. Eu mesmo todo o sofrimento que eu passei, eu sempre tive firmeza do que eu queria fazer para minha vida. E eu criei regras para mim que eu não abri mão nem pela minha própria vontade. Eu sou um pouco fria, assim, quando eu determino uma coisa, eu faço o que eu determinei, independente se a minha vontade é outra coisa. Então é uma certa rigidez, assim, né, inflexibilidade de comportamento,
Mas hoje, assim, eu posso dizer que eu sou mais leve comigo. Eu Sim. me permito errar. Antes eu não me permitia errar, porque eu sabia que tinha algo errado comigo, mas eu era malvada comigo, sabe? Então eu aprendi a me amar mais, saber que eu tenho um transtorno, mas que tá tudo certo, que eu posso errar, mas eu posso acertar, eu sou humana. Então eu fiquei mais Sim. leve comigo. Isso foi muito bom para mim e para minha família também, né? Uhum. Então, o diagnóstico fez toda a diferença para você, né, Bel? Me- Mesmo na vida adulta, né? Porque às vezes a gente escuta, ah, mas ela já é adulta, né? Para que que ela vai buscar um diagnóstico agora? E no seu caso, né, fez toda a diferença porque você passou a se conhecer, descobrir os motivos pelos quais você realmente sofria, porque não sabia exatamente o que tinha, e quando você descobriu, você passou a se aceitar, né? Passou a se conhecer e a se amar, né? Como você mesma falou. Sim, passei a me amar mais. E a entender também, por exemplo, antes eu tinha muita. Eu pensava as coisas de um jeito e eu não mudava. Hoje eu sei que eu posso mudar e eu estou sempre estudando sobre o autismo também para ajudar, porque a minha preocupação maior não é comigo, porque eu já estou numa idade bem avançada e eu já tenho assim a minha mente formada. Mas a minha preocupação é as crianças que estão vindo, adolescentes, e hoje tem muitas mulheres adultas que não têm diagnóstico e não sabem o que é autismo, Sim, porque até então a gente sempre, ah, é uma doença, é autista, é doente. E, né, e é um transtorno, é um espectro grande, a gente tem que conhecer e falar disso para que as pessoas conheçam. E às vezes uma mãe tem uma criança em casa, uma menina que pode estar ali com algumas características, levar ao médico, porque isso vai poupar muito sofrimento na vida dessa menina ou deste menino também, dessa criança. E, e a criança conhecendo, né, os pais conhecendo o autismo na criança, vai ser muito mais fácil de extrair as habilidades que essa criança tem, porque toda criança tem sim, habilidade, tem inteligência, tem o seu potencial de se desenvolver. Às vezes aquela criança, se ela de repente tiver um transtorno desse, ela vai para a escola, ela não vai progredir na escola, e daí diz, é bagunceira, é isso, fica com vários rótulos, e ela tem um transtorno. Então, conhecer para ajudar e para que no futuro a gente tenha mais pessoas, né, bem estruturadas emocionalmente. sim. Porque, Ah, porque eu já fui muito instável na minha vida, na minha juventude, sabe, emocionalmente. E eu não desejo isso assim para ninguém. Eu quero que as pessoas melhorem, que possam se conhecer, fazer o que lhe faz bem, né? E quando a criança é autista, tem várias terapias que podem ser adicionadas para ela melhorar suas habilidades, sua convivência no meio social. Isso é muito importante. e aí entra a questão, né, realmente da importância do diagnóstico precoce para poder acontecer a intervenção precoce, né, Bel? Porque quanto mais cedo, né, acontecer essa intervenção pela neuroplasticidade, né, a criança tem capacidade de se desenvolver, né? Porque enquanto criança o cérebro é mais plástico, né? Tem a capacidade de criar novas conexões com mais facilidade, né? Então, quanto mais cedo for feito esse diagnóstico, a intervenção precoce ajuda essa criança a ter uma qualidade de vida muito maior, né? E evita, como você falou, de passar por sofrimentos, por problemas desnecessários, né, Bel? Exatamente. Para ajudar, e, por exemplo, assim, ó, a gente precisa falar mais do autismo, explicar o que é para as pessoas, porque, por incrível que pareça, ainda hoje tem pessoas que acreditam que autista é louco. Uhum. Eu, eu, eu já Antigamente tive era aluno, confundido com esquizofrenia, né, Bel? sim, e a gente precisa saber que tem tratamento, não vai ter a cura, mas a pessoa pode ter uma qualidade de vida, pode se desenvolver, pode casar, pode ter família, pode desenvolver a autonomia. Então, a Perfeito. gente precisa falar disso. E, por exemplo, a Paz e Amor, que entrou há pouco tempo, eles fazem um trabalho lindo nas escolas. As mães vão lá e dão curso para as professoras nas escolas para explicar o que é autismo, que também, por incrível que pareça, muitas professoras não entendem o que é autismo, porque não tem uma Sim, especialização. A gente não aprende isso na faculdade nem no magistério, é uma coisa bem por cima. Então, às vezes, a professora está com uma criança ali.
com vários, às vezes, aspectos do autismo e não sabe, acha que a criança está bagunçando, está dispersando a aula. Não. Quando a gente entende o que é autismo, tanto como professora, tanto quanto mãe, pai, a gente pode ajudar aquela criança a entender ela e ela vai entrar numa estabilidade, sim, de comportamento emocional. Tudo vai depender de como a gente vai chegar até ela, ajudar ela, o interesse que temos Sim. para isso. E perguntaram aqui, Bel, qual foi a característica, né, mais forte que levou ao seu diagnóstico, né, do autismo, e perguntaram também outra coisa sobre. Tinha outra pergunta aqui que eu não estou achando no momento. E se tem algum outro caso na sua família de autismo? Né? Qual foi a característica mais forte que levou ao seu diagnóstico e se tem algum outro caso na sua família? Assim, como eu sou bem discreta, só quem me conhece mesmo vai ver essas características. Se eu tivesse, por exemplo, no meio social, eu não vou falar muito, eu não vou me expressar, muitas pessoas não vão me conhecer. Por isso que muitas pessoas assim que não me conhecem dentro de casa, ai, não fala que tu é autista. Ai, tu vai ser curada, nem fala, não precisa. Assim, meio que como se fosse uma vergonha, né, isso. Sim, Mas, por exemplo, assim, ó, quem convive comigo, até quem está presente, a Franci, né, a Franciele e a Vênus, né, que é a Carol, minha filha. Uma coisa que o autista tem, que eu tenho, que chega a ser até um pouco engraçado, mas memes, eu não entendo memes. Pode mostrar um desenho, tem um significado, às vezes a minha filha vem e mostra, rindo, dando gargalhada, e eu olho assim e fico com uma cara. Ela falou, entendeu, mãe? Eu não. Aí ela me explica. E aí depois, às vezes, ela me explica, pra mim ainda não faz sentido, sabe? Não, não acho engraçado. Então, isso é uma sim, dificuldade que a gente tem, às vezes, de ler sentimentos no rosto das pessoas, de ler um meme, um desenho, uma piada. Tipo, palavras de duplo sentido, ironias, eu não entendo. Às vezes a pessoa me fala uma brincadeira, assim, ironicamente, faz uma pergunta e eu respondo com seriedade. Não, mas eu tô brincando, não é pra te responder. Então, isso é uhum, uma coisa que eu tenho muito forte em mim. Eu não gosto, pra mim, estar assim num lugar com muita gente, só se, tipo assim, meu marido vai comigo, ou alguém que eu conheço vai comigo, eu gosto de estar acompanhada quando eu vou num lugar que tenha muitas pessoas. Eu não gosto uhum, de sair de casa, eu gosto muito de ficar em casa. Por exemplo, se eu trabalho, eu vou pro trabalho e volto para casa. Vou pro trabalho e volto para casa. Aquela coisa assim, bem direta, vai e volta. Mas mesmo assim, eu não gostando, eu me forço, eu não deixo de sair. Se eu tenho compromisso, eu vou. sim, E a hipersensibilidade sensorial que eu tenho. Eu sou hipersensível, à minha pele é hipersensível, eu sou hipersensível a barulhos, barulhos que me deixam muito irritada mesmo. E até eu já falei assim que o autismo não é a pura poesia, não. É irritada de sentir uma raiva assim incontrolável. E essa raiva que eu sentia desde nova, às vezes quando eu tava uma coisa assim que tava me incomodando, fez eu acreditar que eu era uma pessoa ruim. Daí onde eu parti para pesquisar sobre espiritualidade, buscar as coisas de Deus, porque eu queria ser uma pessoa melhor. Porque eu me considerava uma pessoa má por sentir essa raiva. Isso, assim, é muito sim, doloroso, sabe? Porque eu não sabia que era um transtorno. Eu achava assim, ai meu Deus, como eu sou ruim. Por exemplo, uma pessoa encostou em mim no ônibus e ficou assim colada em mim e eu ficar com raiva da pessoa e ao mesmo tempo pensar assim, nossa, como eu sou ruim, por que que eu tô sentindo essa raiva? Mas eu não quero que encoste em mim, sabe? E isso, assim, foi muito doloroso, sabe? Até que eu entendi que é só um transtorno e que tá tudo certo, sabe? sim, Foi com difícil certeza. entender isso, aceitar isso. E isso é o que mais me incomoda. Então, assim, eu passei a buscar muito a minha espiritualidade. E eu fiz tudo sozinha. Tudo que eu sei, assim, tirando o magistério que eu fiz um curso, né? A faculdade que eu fiz. O resto tudo eu aprendi sozinha. Então eu comecei a procurar, assim, coisas para me sobressair daquilo, sabe? Para continuar sendo uma pessoa do bem. Então, eu fiz as minhas próprias terapias, eu parti para o artesanato, eu comecei a fazer coisas que me deixavam bem, que elevavam a minha frequência. Então, muitas vezes eu cheguei chorando em casa por causa disso. E às vezes eu chegava e ia pintar, ia fazer coisas que para mudar o meu.
a minha autoestima, assim, aquele sentimento. Então, imagina, tipo, eu sou adulta, já tô com 42 anos, imagina uma criança sentindo isso e não saber. Que nem uma vez Expressar, né? eu vi um menino que ele é irmão da minha sobrinha, ele é autista, eu vi ele chorando dessa mesma maneira que eu chorei agora, que ele estava numa festa, ele estava pedindo para ir embora, e a mãe dele, não, vou ficar mais um pouco, e ele é autista moderado, assim, sabe? E ele era de autista severo, passou para moderado, porque ele já conseguia ficar numa festa. Só que chegou no final, quase no final da festa, ele começou a chorar, e daí a irmã dele abraçou ele, e ele disse, por que tu tá chorando? Ele disse, porque eu tô sentindo muita raiva, eu não quero sentir isso, sabe? E eu vi aquilo ali, me deu uma dor, assim, porque eu entendi o que ele estava sentindo, sabe? Sim, Então, falar que autismo é preciso as pessoas lerem sobre, entenderem, que às vezes tu tá dentro do ônibus, uma criança começa a gritar, e tu vê as pessoas fazendo careta, se incomodando, e aquela criança só tá incomodada, ela tá sofrendo, sabe? E é preciso mais empatia, mais amor, não só com o autismo, mas com todas as deficiências, com todas as diferenças que a gente tem no nosso mundo, né? Que a gente, nessa com sociedade que a certeza. gente. E assim, né, Bel, você pode falar. Quer falar? E qual era a outra pergunta que ela tinha feito? Se tinha algum autista, se tem algum autista na minha família, né? Meus pais já são falecidos, mas hoje, assim, o jeito que eu sou, minha mãe era igualzinha. Só que minha mãe, ela tinha hiperfoco em números. A ponto de, quando ela ia estender roupa no varal, ela contava quantas roupas ela estendia. Ela, tudo que estava relacionado a números, bingo, jogo do bicho, tudo, ela tá sempre, tava sempre. Então, eu não posso dizer se ela era, mas ela é muito parecida comigo, assim, em vários aspectos. Então, eu até cheguei a questionar em minha outra irmã também, que talvez ela tivesse também um autismo leve, um Asperger, alguma coisa assim. Sim. E nunca soube, né, Bel? E assim, você ia partilhando, né, assim, o seu testemunho, né, e assim, a sua superação diante de tudo isso, né, porque mesmo você sem saber o que você tinha, você lutava para ser uma pessoa melhor porque você se achava ruim, né, você não gostava de ter esses sentimentos, né, era uma luta contra você mesmo, né, e a Isso. partir do diagnóstico você começou, né, a se conhecer e também, como você falou, pela espiritualidade, né, a busca de Deus, a busca da espiritualidade lhe levou a ter também esse ponto de equilíbrio, de encontro, né? Assim, e você também é maravilhosa, né? Você me mostrou algumas artes suas, né? Algumas criações suas. E assim, tem alguma perto de você que você possa mostrar pra gente, assim, né? Que você disse que é uma terapia para você. Olha só, gente, que lindo. Ela me disse que ela mesma pinta, que ela mesma faz pontilhado por pontilhado. Né? Olha só que perfeito esse que ela fez. Essa é a Com cer- terapia que eu faço. Essa que é a flor da vida, ó. Essa geometria sagrada está dentro de todas as nossas células. Uhum. Tudo que Deus criou, o humano, os planetas, todas as coisas têm essa geometria dentro de cada molécula. É bem interessante de estudar isso. E essas terapias que eu fiz com as mandalas, né? Eu aprendi sozinha, eu fiquei pesquisando até aprender. Então eu vou. Não sei se aparece aí. Sim, você pinta, né? E você mesmo, você compra um MDF e você parte do zero, né, Bel? E aí fica Sim. esse resultado lindo. Olha só. É muito terapêutico, sabe? Fazer mandalas, pintar, fazer artesanato. E até eu acho legal, assim, que tem tratamento, uma das terapias do autismo é arte terapia também, né? Bem legal. E aí, Bel, perguntaram aqui em questão do quanto tempo demorou o teu diagnóstico no contato com o profissional que te deu o diagnóstico? Foi na primeira consulta? Não, né, Não, Bel? não foi bem difícil. Porque quando eu comecei a desconfiar, né? Eu vi até um vídeo da Neurosaber Autismo em Adultos. Quando eu fui pesquisar, eu imaginei, eu nem sabia que existia adultos autistas. Eu sempre ouvi falar de autismo em crianças, né? Aí eu olhei ali o vídeo e me descreveu, assim, meu jeito.
Aí mostrei pro meu marido, mostrei pra minha filha, eles concordaram. Daí nesse tempo eu tava me tratando com um psiquiatra Uhum. e ele tinha indicado uma psicóloga. Aí eu fui falar pra ele, ele disse assim que eu não podia ser autista. Deus, tá, mas por quê, né? Ele nem perguntou nada de mim, não quis saber nada. Ele só falou assim, não, tu não pode ser autista. Eu disse, mas por quê? Ah, porque tu te questiona muito. Eu, tá, mas Uhum. o que tem a ver? E, tipo assim, eu acho que na concepção dele também eu não podia ser autista, porque eu era casada, porque eu era professora, porque essas coisas assim, sabe? Eu acho que não tinha uma especialização. Talvez ele ouviu falar do autismo na faculdade dele e não procurou se atualizar, né, dos estudos, coisas assim. Eu vi, assim, que não teve nenhum interesse dele. E aí ele me deu um remédio eu pedi um remédio para melhorar a minha sensibilidade. Na época eu estava também bem sobrecarregada, Sim. sensorialmente. Ah, eu vou te dar um remédio. Daí me deu um remédio, cheguei em casa, fui ler a bula, não tinha nada a ver porque ele me deu. Eu fiquei muito braba. Aí nessa época eu estava consultando com a psicóloga que ele mesmo tinha me indicado. E eu tinha falado para ela, e ela disse: "Não, deixa eu te conhecer, vamos, não posso te dar te dar assim, tu é ou não é? Primeiro eu tenho que te conhecer". Uhum. Aí eu fazia as duas consultas com ela, duas por semana no começo. E ela começou a ver, perguntar coisas da minha vida. Eu não sou muito assim de chegar assim e querer conversar o que aconteceu no meu dia a dia, sabe? Eu não tenho esse costume. Eu Uhum. tenho dificuldade, assim. Mas ela foi conversando e levou minha filha, convidou minha filha para ir lá, conversou com a minha filha. Até que depois de quase um ano, assim, de consulta com ela disse: "Olha, Isabel, tenho quase certeza que tu tem Asperger, sim". Ela aplicou um teste também, um teste de responder. Ela fez várias perguntas para minha filha quando a minha filha foi lá, como é que eu era em casa, se eu gostava de ir em shopping, várias coisas assim, né? E depois eu pedi um laudo para ela do que ela conversou comigo, tudo que ela tratou comigo ali, os testes que ela fez. Eu pedi um Uhum. laudo por escrito para ela. Aí esse laudo por escrito que eu levei no neurologista. É até mais fácil para o médico poder olhar ali o que, que a psicóloga trabalhou comigo para ele poder ver com uma pessoa. É porque é difícil chegar também assim, ó. Eu vou chegar hoje no neurologista e nem me conhece. Como é que ele vai saber se eu sou Sim, autista? Precisa de conversa, exatamente. precisa de ver como a pessoa se comporta, assim. Precisa de um tempinho mesmo. Aí a neurologista pegou aquele laudo, né? E a gente fez algumas consultas e ainda estou consultando com ela. Com a psicóloga eu Uhum. não tô mais, mas com a neurologista eu tô consultando. Aí foi a neurologista que me deu o CID do diagnóstico. Sim. Bel, e assim, né, uma pergunta. E hoje, né, assim, como é os seus relacionamentos, né? No ser mãe, né, no ser esposa, né, no trabalho, né, depois que você, né, teve o seu diagnóstico, né, que você viveu todo esse processo de autoconhecimento, como você vive hoje nessas relações, assim? Eu sou tranquila, assim. Como eu te falei, né? Eu sou mais tímida, então eu fico sempre meio atrás das cortinas. Eu não fico assim, impondo a minha vontade, minhas decisões. Até assim na escola, o que as gurias decidem pra mim tá bom. Me dou bem com minhas colegas lá na escola, é uma escola muito boa. Essa escola agora que eu estou trabalhando, no momento a gente está parada, né? Porque as crianças estão em casa. Mas é uma escola muito amorosa. Eu gosto de escolas assim onde tem amorosidade com as crianças, sabe? Que não seja aquela coisa muito fria, porque eu fico pensando, a criança às vezes passa o dia todo na escola, longe do pai e da mãe, precisa de carinho, né? Não é só atividade. Então, essa escola é uma escola que se encaixou bem comigo, é uma escola muito amorosa. Eu vejo assim, quando a criança não come, a preocupação de todo mundo, desde a dona da escola, ai, não comeu, que é isso, que é aquilo, sabe? E cuidado, assim, o carinho que a escola tem. Essa escola eu tô trabalhando agora, eu gostei muito de trabalhar lá. Me dou bem com minhas colegas, me dou bem com todo mundo, com as crianças também. Em casa também, eu sou tranquila, assim. A única coisa, assim, como mãe, eu sou meia muito firme, sabe? Uhum. Eu ensino tudo que eu vou ensinar, eu explico tudinho para minhas filhas, assim, para elas entenderem o porquê do não.
E até um dia a gente podia fazer uma live sobre a maternidade dentro do Sim, eu, autismo, né? Que também tem um monte de história para contar. Mas as minhas filhas, assim, também não me dão problema, trabalho nenhum, assim. A mais velha já se formou na faculdade, tem 21 anos, se formou em investigação forense, perícia criminal. A mais nova tem 7 anos, está na segunda série, mas as duas leram com 3 anos e meio, por aí. Elas não têm não, autismo. E eu sempre ensinei as coisas, eu sempre ensino tudo para elas, tudo que eu sei eu ensino, sabe? sim. Mas eu E sou assim, firme, Bela, assim, com elas. Eu sou bem firme. sim. E você sempre, assim, né? Você sempre teve o apoio da sua família, né? Tanto do seu esposo quanto das suas filhas, né? Assim, eles sempre lhe entenderam, né? Compreenderam e até hoje, né? Assim, trilharam todo esse caminho com você, né, Mel? Assim, que coisa importante, né? Como é belo, né? Ver isso. Importante. E hoje, assim, a minha casa mudou por causa disso, sabe? Porque eu acho que a época que eu baixei o hospital foi doloroso para todo mundo, para elas, para ele, para mim, sabe? Quando eu voltei do hospital, eu olhei assim a energia que tava a casa, assim, muita tristeza, sabe? Foi bem triste. Então, hoje, assim, ó, até elas fazem barulho, mas quando elas veem que o barulho tá me irritando, elas param, assim, não faz barulho. Por exemplo, às vezes quando eu me irrito, que eu fico braba, eu preciso de um tempo. Então, elas já Sim. sabem de se afastar um tempo até que eu me acalme para depois voltar a conversar comigo. Eles já me conhecem, assim, meu jeito, e eles se esforçam para me ajudar no que melhora a qualidade de vida para todo mundo, né? Uhum. Porque antes também de falar do autismo, eu perguntei se tinha algum problema para eles de eu falar do autismo, né? Eles, não, para nós não. Então, tá tudo certo. Sim. E, Bela, assim, fala um pouquinho para nós, né? Assim, você já falou mais por cima, mas fala um pouquinho para nós sobre os seus hiperfocos, né? Assim, é, você estava me falando que você gostava muito de física quântica, né? Assim, que hoje você ainda estuda sobre isso, né? Fala um pouquinho para nós, por favor. Eu tive vários hiperfocos, assim, desde criança. De tempo em tempo eu invento uma coisa, eu quero muito aprender aquilo e eu fico horas, horas. Então, assim, eu já fiz vários tipos de artesanato, né? Eu aprendi sozinha, pesquisando, pesquisando e depois eu deixei de lado. Mas Uhum. alguns que estão comigo até hoje esse estudo que eu faço, assim, do universo, sobre física quântica, porque a física quântica ela é muito complexa, assim, sempre tem novidade, então isso me deixa muito motivada a querer estar sempre estudando. E todos os dias de noite, quando eu deito, eu fico horas e horas olhando vídeos sobre física quântica, lendo sobre civilizações antigas, pirâmides, povos antigos, essas coisas assim, eu poderia ficar horas falando sobre isso, sabe? Porque é um assunto que me interessa muito. E outro hiperfoco que eu tenho também é suculentas, eu gosto de ter vários tipos de suculentas. Cristais também, eu tenho uma coleção de cristais. As mandalas também, que eu gosto muito assim de estar. Só que as mandalas eu já li assim, o que me interessou e eu gosto de criar, sabe? Mandalas, fazer. Uhum. E a Sim. espiritualidade, assim, eu já estudei, já li a Bíblia 2 vezes, já estudei a doutrina espírita toda, li todas as obras básicas e várias outras obras dentro do espiritismo. E eu gosto de estudar assim como um todo, sabe? Agora, geral, assim, tudo que diz respeito a esses assuntos eu gosto. Uhum. Bel, e o que você diria, né, assim, para as mães que possam estar nessa live, né, os pais, sobre essa questão, né, do autismo, né, assim, do o que hoje significa o autismo na sua vida, né, assim, que é uma característica da sua personalidade, né, você não é o autismo, mas você se descobriu, né, assim, a partir daí você passou a se conhecer. E o que você diria para as famílias, né, para as pessoas que estão nos acompanhando? Alguma mensagem que você falaria sobre isso, né? Em questão, seja de buscar intervenção precoce, né? Ou o que você diria para nós, né? Sobre isso. Primeira coisa, assim, não ter medo do autismo. Eu já tive aluna que eu já tive alunas que a mãe descobriu o autismo da filha e ficou sozinha, porque o pai abandonou ela, deixou de lado.
por não aceitar e por não conhecer, porque se ele conhecer, ele vai ver que é um transtorno que pode ser tratado, pode ser acompanhado. A pessoa, se tiver todas as ajudas necessárias, né, as intervenções necessárias, ela pode vir a ter uma vida feliz, normal, constituir família. Então, a primeira coisa é não ter medo. Descobriu o Uhum. autismo ou desconfia que a sua criança ou seu adolescente, ou até mesmo alguém dentro de casa tem autismo, incentiva essa pessoa a ir buscar o diagnóstico, leva essa criança para fazer. Se o primeiro médico disser que não é e você vê que não teve interesse do médico em realmente averiguar, porque o médico ele só pode dizer que não é se ele averiguar. Não assim, olhar a pessoa sentada numa mesa, não, tu não é. Não tem como o médico fazer isso. Não, vamos ver então, vamos buscar mais profissionais, né? E não ter medo, conhecer e ver, porque isso vai trazer uma qualidade de vida para a pessoa, vai trazer mais saúde, saúde emocional, estabilidade para toda a família, porque eu já Sim. vi assim crianças que se desorganizam às vezes num shopping e o pai não levou no médico para ver por que que a criança se desorganiza de se jogar no chão num shopping, Uhum. sabe? Às vezes pode ter um grau de autismo ali, alguma coisa, e não levou. E daí, cada vez que ele vai no shopping, a criança se desorganiza ou um lugar muito movimentado. Então, essa criança precisa de ajuda. E não ter Sim. medo, porque eu não posso dizer eu, que o autismo atrapalhou ou prejudicou a minha vida. Não. O conhecer o autismo ajudou eu a conhecer como eu funciono e isso me trouxe qualidade de vida. Tenho problemas, sim, tenho dificuldades, tenho defeitos, tenho. Mas hoje eu posso dizer assim que eu sou feliz, que eu me sinto bem comigo mesmo, que eu me conheço. Uhum. E o primeiro passo, então, Bel, é a aceitação, né? Aceitação, seja da família ou do adulto em si, né? Se descobrir na vida adulta. Sim, aceitação, aceitar e enfrentar, porque não é um bicho de sete cabeças, tem que conhecer, tem que estudar sobre, dar uma lida, ver outras pessoas falando. Tem muita gente que vive o autismo ou por causa de um filho, ou por causa de um marido, ou por causa de uma esposa, vive o autismo, porque, por exemplo, aqui em casa eu sou autista, mas quem vive o autismo é toda a minha família, porque eles mudam a rotina deles por causa de mim. Sim. Então, precisa dessa união, dessa aceitação. Perdeu medo, porque é uma coisa que tem que ser desmistificada. E principalmente como a gente estava falando das meninas, as meninas, por elas aprenderem a se comportar em sociedade, elas são mais discretas. Deu uma travada, eu acho, aqui no vídeo da Bel. Se vocês estiverem me escutando, dá um joinha aí nos comentários, tá? Fala aí alguma coisa. Para mim, a Bel caiu, gente. Acredito que foi a internet dela, mas ela deve estar voltando, tá? Também já está quase fazendo uma hora de live, né? Mas ela vai voltar para terminar de falar com a gente, né? E para a gente também poder agradecer, né? Porque não sei para vocês, mas para mim foi uma grande experiência, né? Poder ouvir, né? O seu testemunho, a sua experiência mesmo dentro do espectro, né? Assim, um testemunho de superação mesmo, né? De quem passou uma vida inteira, né? Lutando, buscando descobrir, saber, né? O que ela viria a ter e na idade adulta, né? Se eu não me engano, faz um ano que ela teve o diagnóstico. Então, assim, de um ano para cá, toda a sua vida mudou, né? Não só a vida dela, mas de toda a família dela. Então, assim, acredito que para ela, né, e para as pessoas que convivem com ela, esse é um tempo muito novo, né? Muito importante também, muito especial, né? Assim, e para mim a live foi assim realmente maravilhosa poder escutar a partilha da Bel, né, da vida dela. E aí, se Deus quiser, nós teremos mais, gente. Vamos só esperar ela voltar.
E a gente, quem tiver alguma pergunta para ir colocando aqui, pode ir fazendo. Ó, ela voltou, certo? Ela voltou para falar com a gente. Já estou adicionando. Bel, você voltou. Tinha travado. Estávamos Eu não sabia aqui. que era eu, era tu. Pronto. Sim, então, você estava falando, né, da experiência do autismo, né, que mudou toda a rotina da sua família. E assim, né, deu uma nova qualidade de vida, né? Não só para você, mas para sua família. E é um tempo novo, né? Que todos vocês vivem juntos hoje, né? Faz um ano, né, Sim. Bel, que você teve o seu diagnóstico, mais ou menos. Faz um ano que eu tive o diagnóstico e eu não entrei, nunca mais caí em crise de depressão, de ficar de cama. Então, isso para mim é muito importante, assim. E em um ano a sua vida mudou, né? Deu uma reviravolta para melhor, né, Bel? E eu me coloco à disposição para ajudar as mães que estão chegando no autismo, descobrindo agora, os pais. Tem o Papai Azul ali que ele estava presente na live, não sei se ele ainda está. Eu acho muito lindo ele cuidando do filho, faz atividade com seu filho, sabe? Isso é muito importante, essa interação em casa também, né, com a criança. Sim. E aí, se Deus quiser, a gente pode fazer outras lives, né? Assim, para explicar, né, Bel, sobre a questão do autismo na maternidade, outros temas, né? É um tema pouco abordado, né, o autismo na maternidade. Sim. E aí já está chegando aqui nos minutos, nos segundos finais, na verdade, aqui, né, para mim, já vai fazer uma hora, passou muito rápido, né? Assim, Verdade. você partilhando tantas coisas boas, né, assim, da sua vida que passou rápido, né? Então, assim, desde já, Bel, eu quero lhe agradecer mesmo, né, assim, pela sua partida de vida, né, assim, pela todas as suas experiências que você trouxe hoje para nós, né, assim, fantásticas mesmo, né, assim, toda a sua superação. Então, assim, gratidão mesmo, né, assim, muito obrigada por compartilhar conosco, né, assim, e dar às famílias essa esperança, né, assim, de que é possível, de que conviver com um diagnóstico não realmente não é nada de outro mundo, né? Não é um bicho de sete cabeças, como você falou. E é normal ser diferente, né, Bel? É uma sociedade que somos todos diferentes, né? Não tem ninguém igual a ninguém. Eu quero Sim, agradecer também a exatamente. oportunidade, agradecer a todas as pessoas que estiveram na live, Eu agradecer também. todas as perguntas. Se tiver alguma pergunta que não foi respondida, depois a gente responde. Tu me passa, não sei se eu, Sim. se eu conseguir acessar, eu respondo, ou tu me passa a pergunta. E muito obrigada e me coloco à disposição sempre para ajudar. E eu resolvi falar do meu autismo para ajudar essas pessoas que estão chegando no autismo agora também. Seus diagnósticos. Sim. A Paty estava na live, amiga. E aí, na questão do seu artesanato, né? Depois você pode mostrar um pouquinho mais pra gente, né? Do seu trabalho. Quem quiser conhecer mais, né, Bel? Sim, posso, com muito prazer. Pronto, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui no momento. Então vamos ficando por aqui que já vai cair, certo? Mas em outra oportunidade nós voltamos. Muito obrigada mesmo, Beth, de coração. Foi maravilhoso estar Gratidão. com você. Prazer Viu? foi Deus meu. abençoe. Né? Até a próxima e muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Obrigada, boa noite para todo mundo. Tchau, beijo. Tchau.